Olá, GGzinho. Olá, GGzinha. Vamos aqui para mais uma aula de atualidades do nosso canal Azimuth. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico, né, que vem tendo uma repercussão muito forte para o mundo, especialmente para o quadro europeu, que são os coletes amarelos, tá? Essa questão dos coletes amarelos lá na França. Muita gente se pergunta o porquê do nome, o que é que são esses coletes amarelos, qual o objetivo. Então vamos lá, vamos desvendar isso aí agora, tá? Os coletes amarelos, nós temos no movimento, tá? Ele é encarado como um movimento popular e também populista, tá? E estão paralisando a França, esse movimento está paralisando a França. Esse movimento ele é composto principalmente por trabalhadores, tá? De classe média e classe baixa. Importante que se diga isso, tá? E representa uma espécie de ensaio de parte da população com o projeto que se desenha no mundo da antiglobalização. Hoje nós falamos muito desse contexto de antiglobalização. E o que é essa antiglobalização? A antiglobalização, ela está desenhada em algumas posturas do globo, como por exemplo o Brexit, que seria, né, a saída dos britânicos, né, esse termo Brexit, vamos ver aqui ó, na nossa tela, ele vem de um acrônimo, né, que é a junção de palavras do exit e dos britânicos, né? A possível saída que está ocorrendo, o processo de negociação junto à União Europeia dos britânicos. Essa ideia da saída do Reino Unido da União Europeia, ela foi aprovada por um referendo ocorrido no ano de 2016 e deu início a esse processo de saída do bloco, tá? Previsão inicial agora no mês de... era para ser março, estamos prorrogando aí dentro de discussões políticas, mas em 2019 a expectativa de que esse processo ele tenha sido finalizado. Então, a ideia desse movimento, quando você fala do Brexit, dos coletes amarelos, ele começa a desestabilizar essa estrutura do bloco europeu. Nós já tivemos outras tentativas, ou pelo menos ideias de sair do bloco europeu, lá na crise em 2010, como por exemplo a Grécia. A Grécia, quando ela resolveu, no auge da crise, anunciar que poderia sair, apareceu o que a gente chamou de Grexit, né? E depois a Espanha com o Spexit, tá certo? Mas não ocorreu a saída dos dois, tá? O que vem sendo sólido para a saída mesmo é o Brexit. Essa postura que vem se desenvolvendo, ela é colocada numa mensagem como forma de atrair muitos simpatizantes para o movimento, num discurso meio que antissemita. Um movimento dessa natureza passa a ter muita gente de olho nesse processo, porque se você é político, um movimento dessa magnitude, você vai querer se aproveitar desse propósito de muita gente às ruas e você passa a usar o discurso também, né? E aí joga-se a ideia do antissemitismo dentro desse contexto. Não esqueçam que quando a gente fala da França, nós vamos lembrar da família Le Pen. E aí muita gente lembra apenas, né, da Marine Le Pen, mas você vai lembrar que a estrutura familiar dentro do jogo político francês, ele está moldado na visão do Jean-Marie Le Pen, tá? Então o pai que funda, um dos fundadores do Partido da Frente Nacional, e aí ele como um dos fundadores vai ter ao longo de sua carreira política muita estrutura, muita fala, muitas declarações, que renderam muitos processos com acusações, por exemplo, de racismo, de antissemitismo, incitação à violência, e tudo isso aí vai lembrando discursos que hoje são mais agressivos dentro do contexto europeu e uma evolução da famosa extrema-direita. E nos últimos anos, Marine Le Pen, tá? Ela vem buscando despoluir um pouco a imagem que se processou do pai, mas busca e traz um discurso de teor político com uma visão racista, com uma visão xenófoba, que é a aversão aos estrangeiros, às coisas estrangeiras, e também, em muitos pontos, com uma visão antissemita. Então é bom lembrar esse contexto da família exercendo essa influência na extrema-direita, tá certo? Dentro desse contexto do que seria
essa visão anti-globalização, tá? Além do Brexit que eu citava para vocês, nós temos o governo do Donald Trump que traz propostas não tão globalizantes, como, por exemplo, a discussão quanto à imigração, a saída de acordos internacionais sobre meio ambiente, a saída de acordos econômicos, como blocos econômicos, a criação de novas estruturas de blocos econômicos com uma visão mais protetora norte-americana, são áreas de discurso que a gente fala da antiglobalização. Hoje vocês vão escutar, estão escutando muito esse contexto do aspecto da antiglobalização. Mas por que os coletes amarelos? Por que ele tem tanta gente com esse coletezinho amarelo, tá? Pessoal, ele é um equipamento obrigatório na França, nos veículos. Para o caso de algum problema de pane no veículo, você colocar esse colete e aí os outros motoristas passarem a ter uma melhor visibilidade. Então é fácil, você tem isso como um equipamento obrigatório nos veículos, tá? Como aqui no Brasil nós tivemos uma época em que foi necessário o uso do kit de primeiros socorros, que foi bastante polêmico também no período. Então a base usada para esse movimento dos coletes amarelos, com o propósito inicial, é a política fiscal. Só que isso extrapolou e hoje toda a grande problemática que a classe média e as classes pobres, trabalhadores da França vêm sofrendo, estão migrando para a discussão dentro dessas manifestações dos coletes amarelos. Então, o início com a política fiscal, mas o que é, professor, que a política fiscal francesa queria? Olha só, a ideia de aumentar imposto de maneira progressiva, esse imposto para o combustível. E o que é que o governo alegava dentro dessa postura? Se eu aumento o imposto de maneira progressiva, eu vou ter uma migração do uso de tipos de combustível para defender o meio ambiente, deixando aquele tipo de combustível que polui mais para outros de menor poluição. Por quê? Porque ele está mais caro. Então é uma desculpa meio esfarrapada. E aí a população, no meio do sufoco, na onda de desemprego, caiu, foi às ruas e estão pedindo de fato a cabeça do Macron. Então você tem desde 2017, vem ocorrendo aumentos sucessivos do preço dos combustíveis, né? A lei orçamentária do ano de 2019, ela iniciou com o preço do diesel sendo mais elevado e nós sabemos que a distância dentro da França para o trabalho ela é muito constante, né? Você se deslocar e aí a galera grita o processo de derrubada do Macron. Frases como derrubar Macron, ele vai se curvar, hoje o que queremos é a dissolução da Assembleia Nacional, dentre outras mais agressivas, é o discurso que vem se manifestando nos coletes amarelos, tá? Para poder trazer esse contexto à tona de uma discussão mais ampla com a sociedade. E aí eu aproveito para poder a gente finalizar esse tópico, a gente traz aí da França para o Brasil. Acompanha a nossa telinha aí, ó. Nós temos aí da França para o Brasil. O Brasil, de 2013 até o ano passado, foi bastante turbulento, continua turbulento o cenário político e econômico brasileiro. Mas nós vamos ter uma série de mudanças políticas e culturais, incluindo diversos movimentos provenientes desde a manifestação do processo Não Vai Ter Copa, que começaram a desgastar a grande estrutura dos partidos políticos. Os movimentos, eles levaram ao enfraquecimento, à época, do governo Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores que estava ao poder. A grande estrutura para a divulgação desse processo, é claro, foi a internet, como no mundo todo, como na Primavera Árabe, como na França, Facebook, né, foram os grandes protagonistas. E aí é interessante, você pode até usar o seu argumento para uma própria redação, a contra-informação que se processa quando as massas passam a usar a internet. A grande mídia, de início, ela tentou desequilibrar os protestos no Brasil, mas acabou perdendo força para os movimentos dentro das redes sociais, das mídias sociais, o uso da internet. O Brasil viu, durante todo esse período, aparecer um movimento, o chamado Movimento Passe Livre, que foi um movimento que começou a capitanear dezenas de outros movimentos, cidades, capitais afora no Brasil, quando um grupo de jovens estudantes e trabalhadores, eles começaram a protestar contra o aumento das tarifas de transportes coletivos, tá? De R$ 2,80 à época para R$ 3,00 em São Paulo, e aí passou a exigir melhor qualidade nos transportes coletivos.
Numa capital estourou, como no caso de São Paulo, passe livre. Outras capitais como Fortaleza, Curitiba, Rio de Janeiro, começaram a trazer os seus problemas e o jovem, o brasileiro foi às ruas para poder protestar. Acompanhado a isso, nós tivemos as notícias de gastos elevados nas obras com superfaturamento, denúncias de superfaturamento nas obras da Copa do Mundo, tá? O desvio de verbas, a má qualidade dos serviços públicos e a corrupção que reinava foi mostrada todos os dias dentro desse processo e não teve outra. Esses protestos enfraqueceram todos os grandes partidos tradicionais e nós tivemos o aparecimento de novas lideranças, de novos movimentos, e no ano de 2016 nós tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tá? Uma popularidade que em 2012 beirava os 77% e em 2013 viu toda a sua base começar a ruir devido a toda essa situação. Muito fala-se da influência dos movimentos no Brasil, aos movimentos que ocorriam em 2010, 2011, principalmente da Primavera Árabe, deram um certo gás, uma certa força para esses movimentos no Brasil. É salutar lembrar também que aparece nesse contexto alguns movimentos, como o Movimento Brasil Livre, o MBL, né? E a bandeira antipolítica, pelo fim da corrupção, o movimento Vem Pra Rua Brasil, então levou atos e fez diversos movimentos na internet mostrando a sua voz para a população brasileira. E aí vem o discurso, uma eleição que foi baseada num revanchismo muito forte, e nós tivemos o impeachment assumindo o vice-presidente à época, o Michel Temer, e agora nessa nova eleição, um novo cenário que se desenha, numa nova visão do que praticava-se no Brasil, numa visão de um Estado mais assistencialista, e agora dentro de uma política econômica bem aberta nos seus discursos, por parte da política econômica, voltada para as práticas neoliberais. Tranquilo, meu amigo? Fica ligado nesse assunto. Olha a relação França, Brasil e boa prova!